Boa noite. A importância do tratamento psiquiátrico em conjunto com a psicoterapia. Esse é o tema de hoje. Vou digitar aqui. Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Estou digitando aqui o tema de hoje. Doutora Carolina já entrou. Estou digitando aqui o tema de hoje. Boa noite, está fixado aí agora o título. Doutora Carolina, você já entrou, estou vendo você aí. Quando puder chamar, você me avisa que eu já solicito aí a tua participação. Boa noite para quem está entrando. A importância do tratamento psiquiátrico em conjunto com a psicoterapia, com uma convidada hoje, doutora Carolina Vendramini. Vamos lá, vamos entrando, doutora Carolina Vendramini, eu vou chamar agora. Vamos lá. Boa noite. Olá, Oi. boa noite, tudo bom, Márcio? Boa noite, tudo bem e você? Tudo ótimo. Temos uma convidada hoje, uma convidada muito importante. É um prazer estar aqui com você. Doutora Carolina, muito obrigado por aceitar o convite. Realmente é um tema muito importante hoje, né? Sim, um tema que a gente pode ficar falando durante muito tempo, então vamos tentar usar da melhor forma possível. Exatamente. Vamos lá então. A importância do tratamento psiquiátrico em conjunto com a psicoterapia. Bom, vou me apresentar então. Eu sou psicólogo, especialista em psicologia clínica e sou constelador familiar também. E eu sempre falo sobre a importância da união desse tratamento psiquiátrico junto com a psicoterapia, né? Então vamos lá, doutora Carolina, você pode se apresentar? Claro. Bom, acho que é legal primeiro falar o percurso da psiquiatria, né? Muita gente não sabe. Então, eu fiz faculdade de medicina, uma faculdade de duração de 6 anos. Depois fiz uma especialização que se chama residência em psiquiatria, com duração de 3 anos. Depois fiz uma breve especialização em psiquiatria da infância e adolescência. E durante todo esse tempo, eu trabalhei bastante com dependência química, então trago essa bagagem também no meu currículo. Basicamente é isso. Legal. Como você disse, é um tema que a gente poderia ficar falando por um congresso, né? Sim, Então vamos lá, doutora. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco, talvez você possa começar falando um pouco sobre antidepressivos e benzodiazepínicos, né? Que é a diferença entre eles. Muita gente, quando a gente fala em psiquiatria, muita gente pensa em eletrochoque, né? Pensa que psiquiatra e psicólogo também pensam que psicólogo e psiquiatra é um monstro, um bicho de sete cabeças e por aí vai. E nós não somos, né? Temos uma cabeça só. Enfim, só então um. acho que é importante a gente desmistificar isso, né? Então, para isso, acho que pode ser legal você falar sobre antidepressivos, benzodiazepínicos, e depois a gente vai falando sobre a importância de unir os dois tratamentos, né? Verdade, Márcio. Tem esse estigma, né, do psicólogo, do psiquiatra, que vai mudar o jeito da pessoa, que a pessoa vai deixar de ser quem ela é. E com relação às medicações, então, nossa, nem se fale. Muita gente diz, é um clássico ouvir no consultório, eu não queria vir porque o psiquiatra vai me dar remédio. É o mesmo raciocínio de pensar, eu não vou ao oftalmologista porque ele vai me dar um óculos. Não é bem assim, né? A gente não sai dando remédio. O remédio não é nem a primeira opção e nem a última opção dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental. A medicação, ela é sempre usada quando necessário, se necessário, e sempre muito bem explicada, né, para o paciente o motivo do tratamento. E, sobretudo, o fato do mito de se tornar dependente da medicação.
É como também pensar que um diabético se torna viciado na insulina, não é isso. Ele precisa da insulina para ter uma qualidade de vida adequada. Mesmo raciocínio para a psiquiatria. Em muitos casos, Márcio, você sabe, o paciente que começa a tomar um medicamento psiquiátrico, ele vai poder não tomar esse remédio. 70% dos casos de depressão, por exemplo, o paciente não vai tomar para o resto da vida. O tratamento tem começo, tem meio e tem fim. Claro, tem doenças na psiquiatria onde são doenças crônicas, onde é necessário um tratamento de longuíssima data. Mas pensando nos antidepressivos e nos ansiolíticos, que é o tema que a gente vai tentar trazer um pouco de luz hoje, acho que a gente pode começar dizendo que, na maioria dos casos, é um tratamento que não é para a vida toda. Quando a gente fala também, Márcio, de antidepressivo e ansiolítico, é o famoso calmante, né? Estou tomando um calmante. Tem o calmante natural, tem o calmante que o psiquiatra dá. Desmistificando isso também, isso é um nome popular, não existe essa classe medicamentosa, né? E aí acho que foi legal você escolher essas duas classes, os antidepressivos e os benzodiazepínicos, porque esses são os famosos calmantes, não é? A gente tem essas duas frentes de tratamento, tanto para quadros depressivos quanto ansiosos. Acho que talvez para elucidar um pouco mais, quando a gente fala de quadros ansiosos, eu estou falando de síndrome do pânico, daquela pessoa que tem uma ansiedade paralisante. É aí que a gente consegue ter um bom resultado com essas duas classes de medicação, não é? Você quer acrescentar alguma coisa? Ou posso Não, continuar? não, pode continuar. Então, acho legal, Márcio, a gente diferenciar o que é um e o que é outro, não é? Quando a gente fala dos antidepressivos, é uma classe medicamentosa que tem mais de 30 remédios no mercado. Todo mundo já ouviu falar algum. Fluoxetina, sertralina, estalopram, enfim, muitos remédios mesmo. Quando que a gente escolhe esse tipo de medicação? Nos quadros de depressão, nos quadros de ansiedade. Ué, mas o benzodiazepínico também não é para isso? Pois é, o benzodiazepínico, ele é um tratamento complementar. Eu não posso tratar um quadro de depressão dando só um antidepressivo e não usando a ferramenta do benzodiazepínico. Para dar nome aos bois, para as pessoas saberem mais dos nomes mais populares, quando a gente fala de benzodiazepínico, esse nome comprido, a gente está falando de diazepam, clonazepam, rivotril, lexotan, esses que têm aquela tarja preta na caixa, que as pessoas já chegam arrepiadas, né? Vou tomar um tarja preta, vou ficar dependente. Pois é, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Quando você tem uma dor de garganta, para febre você toma dipirona. Para combater a bactéria, você vai tomar um antibiótico. Mesma coisa nos quadros de depressão importante, de ansiedade importante. Para combater a base, para tratar o quadro como um todo, a gente precisa de um antidepressivo. Agora, para um momento imediato, por exemplo, uma crise de ansiedade, uma insônia inicial, aí sim que a gente vai usar o famoso benzodiazepínico tarja preta. Então, o ideal de um tratamento é que o benzodiazepínico ele seja usado com bastante cautela no começo do tratamento e ao longo do tratamento ele vá saindo. Agora, muitas pessoas fazem uso abusivo, né, desse tipo de medicação, mas você deve conhecer e ter até dificuldade também nessa retirada. E é gozado, porque o psiquiatra é o primeiro que quer fazer esse desmame, mas muitas vezes as pessoas relutam, né, Márcio? Porque querem só tomar o remédio, remédio, remédio e não olhar para as outras partes. Sim. E aí, nesse caso, doutora Carolina, tem o risco de dependência no abuso do benzodiazepínico? Sem dúvida, Márcio. As medicações que têm essa tarja preta, não é à toa. Para você ter a tarja preta estampada numa caixa, é justamente isso que a indústria está te dizendo. Existe um potencial de abuso aqui. Porém, é uma minoria que passa por isso.
E essa minoria, muitas vezes, não está sendo bem assistida pelos profissionais da saúde, ou pega o remédio com o vizinho, ou pega com um outro médico de outra especialidade. Não que eles não saibam medicar, não é isso. Mas existe um contexto onde não está sendo tratado o quadro no geral, o quadro como um todo. Muitas vezes, pacientes que não fazem psicoterapia adequada, ou então não usam outras ferramentas para melhorar e querem só mesmo a questão da medicação. Sim. E os antidepressivos? Bom, Viciam? não. Esse, Portanto, os antidepressivos não têm a tarjinha preta na caixinha. Não, isso não é por acaso. Eles não viciam, Márcio. O antidepressivo, como eu falei naquele exemplo, é como se fosse o antibiótico da dor de garganta. É o que vai tratar a base do sintoma. Então, na verdade, os antidepressivos, eles tratam tanto os sintomas depressivos, tristeza, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, quanto os sintomas ansiosos. Aquelas, não a ansiedade natural que todos temos, mas a ansiedade que paralisa, a ansiedade que te dá dor no corpo, te dá dor no estômago. Essa classe medicamentosa é a classe medicamentosa mais usada na psiquiatria, porque hoje, e na saúde mental no geral, hoje o arroz com feijão, vamos dizer, na cardiologia a hipertensão, na saúde mental, são os sintomas mistos, depressivos, ansiosos. É possível isso. Às vezes a pessoa acha que ou tem depressão ou tem ansiedade. Não é possível ter as duas coisas. É um engano. O que mais existe é essa combinação. Por exemplo, a pessoa de uns tempos para cá está desanimada, está triste, está sem vontade de fazer as coisas que gosta e, ao mesmo tempo, quando vai ao mercado, tem uma taquicardia, começa a suar. Então, veja, são sintomas tanto depressivos quanto ansiosos. E nesse caso, Márcio, se o tratamento for bem feito eu quero dizer, com uma boa história clínica, com uma medicação adequada para aquele perfil, mais importante, no tempo correto do uso da medicação e também usando as outras ferramentas disponíveis, como psicoterapia, atividade física e outras coisas. Se todo esse entorno estiver adequado, o tratamento tem começo, meio e fim. Isso é muito importante de ser falado. Muito importante. Ah, mas quanto tempo vai ser o ideal de tratamento? É muito variável, no caso a caso. Pode ser de 1 ano a 3 anos. Em outros casos, um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Então, é claro que precisa de uma avaliação minuciosa. e qual é o efeito dos antidepressivos no cérebro? Eles sobem a serotonina, mas tem outro efeito também, tem a neuromodulação, né? Sim, sem dúvida. Hoje em dia, como eu te falei, existem muitos no mercado, muitas medicações. A primeira que saiu foi fluvoxamina, depois fluoxetina, e hoje em dia a gente tem dos mais modernos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente trabalha com medicações desde que atuam somente na serotonina, que é um neurotransmissor importante do cérebro, relacionado ao bem-estar, relacionado ao equilíbrio mental, quanto outros mais um pouco recentes, onde não atuam só na serotonina, atuam em outros neurotransmissores. Então, hoje a gente sabe que a gente não tem só os inibidores da recaptação de serotonina. Existe um leque, um espectro muito grande das medicações. E quando a gente fala em repor essa serotonina que a pessoa deixou de produzir e por isso adoeceu, a gente está chamando isso de neuromodulação. Então, neuromodulação nada mais é do que você, primeiro, devolver ao seu organismo o que ele não produz mais, por um adoecimento, e, em um segundo momento, ajudar o seu organismo, ainda com a medicação, a voltar a produzir sozinho. Por Isso é isso, muito importante. As pessoas não sabem disso. pois é, e se a gente não explica isso para os nossos pacientes, a gente perde o paciente, sabe? Porque ele melhora nos 3 primeiros meses e para por conta própria de tomar a medicação, você sabe. E não deu tempo ainda de fazer esse equilíbrio, né? Sim. E aí o cérebro aprende, né, a produzir de novo esses neurotransmissores naturalmente, depois de um tempo, e aí se pode tirar a medicação.
Exatamente. Por exemplo, como eu te falei, olha que estatística boa, em 70% dos casos depressivos, se o tratamento for bem feito, o remédio sai. Sim. Muito, muito importante a gente saber de tudo isso, porque o efeito dos remédios, né, dos antidepressivos, não é só subir a serotonina ou a dopamina ou a noradrenalina, mas além disso, ensinar o cérebro a como fazer isso por si só depois de um tempo de tratamento. E isso é uma coisa que quando as pessoas não sabem disso, é aí que elas pensam que vão ficar, entre aspas, dependentes do antidepressivo, né? E, exatamente. Eu acho, doutora Carolina, que aí vem uma coisa também muito importante, né, que está ligada à união desses dois tratamentos, que é o seguinte: as pessoas fazem, e isso é muito importante a gente dizer, as pessoas fazem o uso indiscriminado de qualquer tipo de remédio. Não é só do remédio psiquiátrico, né? Então, se uma pessoa tem o colesterol muito alto, ela vai tomar um remédio para baixar o colesterol e vai comer picanha, pizza, sorvete, chocolate, né? Não vai adiantar muita coisa, né? Então, o antidepressivo, assim como a psicoterapia, não é milagre, né? Nada vai fazer uma mágica ali, né? Que a pessoa vai manter o mesmo estilo de vida lá, toma remédio para o colesterol, vai comer pizza, sorvete, chocolate todo dia. Sinto muito. Não vai fazer milagre, né? Ou então, tá com infecção de garganta, toma antibiótico e vai tomar chuva, entrar no mar à noite. Não adianta, né? Não adianta. Você está refazendo a doença. Então, eu acho que é muito importante. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem a importância dessa união, né? Então, doutora Carolina, da mesma forma, né? Eu acho que tem uma coisa também que contribui para essa crença das pessoas, que é uma coisa que eu vejo muito, tanto com pacientes, quanto com outras pessoas que eu conheço também a nível pessoal, que é o seguinte: tem algumas pessoas que fazem um tratamento, que não é tratamento, mas é uma coisa completamente errada, que é tomar o benzodiazepínico por 10 anos, 20 anos, socorro, né? Pelo amor de Deus. Da mesma forma que tem algumas pessoas também que fazem o tratamento somente psiquiátrico com o antidepressivo, às vezes. E tem situações onde o quadro é muito grave e tem situações assim, por exemplo, a pessoa tem um casamento mega abusivo, né? Ilustrar com um exemplo clínico que acho que facilita a compreensão. A pessoa tem um casamento super abusivo, tem um relacionamento com o chefe do trabalho também super abusivo. E aí, juntando isso com traumas da infância, a serotonina vai cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo, né? O cérebro já não consegue mais produzir, e aí a pessoa vai tomar um antidepressivo, a serotonina, a dopamina começam a subir. Só que o marido continua abusando, o chefe continua abusando, o filho continua abusando e por aí vai. E por um trauma de rejeição, de abandono, algo nesse sentido que venha lá da infância, da adolescência, a pessoa não consegue tomar uma atitude e se separar do marido, não consegue resolver o problema. Então, nesse caso, doutora Carolina, é o tipo de situação, né, que o antidepressivo sozinho não vai resolver também, né? Da mesma forma, se uma pessoa chega com uma situação como essa, para mim, como psicólogo, só a psicoterapia também não vai resolver sozinha, né? Numa situação grave como essa, então eu acho que é importante as duas coisas. O que você acha? Márcio, é exatamente isso. Às vezes as pessoas não entendem muito a função da medicação, a função da psicoterapia sobretudo, não entendem o que é o adoecimento mental. Então, vamos usar de exemplo um quadro depressivo, por exemplo. Organicamente, a gente sabe o que está acontecendo. Ah, tem pouca serotonina, tá sobrando aquilo, tem pouco disso, tudo bem, esse é o orgânico. Mas o que causou essa alteração orgânica? A gente sabe que as doenças psiquiátricas, os adoecimentos mentais, eles têm causas multifatoriais. Por exemplo, causas genéticas, causas ambientais, fatores de estresse. Então, é exatamente o que você está dizendo. Se o paciente, se a pessoa, ela tem uma situação onde está gerando esse adoecimento, onde está causando esse estresse, onde organicamente é o que está induzindo esse adoecimento, esse rebaixamento de serotonina, não vai adiantar absolutamente nada ela apenas tomar um remédio por um tempo.
ok, ela até pode ter um alívio naquele momento. E vai ter, porque o remédio faz isso. Mas e depois? Como fica, não é? Então, a psicoterapia, ela vem justamente para isso. Acho que vamos falar disso daqui nos próximos tópicos. Mas não adianta a gente só tratar a causa orgânica dentro do que está acontecendo no cérebro, no organismo, e não entender o porquê esse adoecimento foi ocasionado. São escolhas que a pessoa talvez esteja fazendo de forma equivocada, a pessoa talvez esteja ultrapassando limites que geram esse adoecimento. Então, isso é fundamental. Isso que você está colocando é fundamental. E falando, doutora, falando um pouco mais sobre a questão dos medicamentos, né? Eu costumo fazer uma ilustração mais ou menos assim. Uma pessoa uma pessoa está dentro de uma sala e essa sala está trancada. E essa pessoa, mesmo que ela esteja de olhos abertos e ela saiba talvez até onde está a chave, está dentro da sala, mas a porta está trancada e além de trancada ela está emperrada. Então a pessoa pode fazer todo o esforço do mundo, que eu sinto muito, a porta está emperrada, ela não vai abrir. Pode ficar dando socos e pontapés, a porta não vai abrir. Por quê? Porque tem uma barreira química, né? Que aí eu acho que é onde o antidepressivo age. Não é isso? Exatamente. Essa barreira metafórica que você está colocando é justamente esse bloqueio orgânico, né? Quando a pessoa chega muito adoecida, Márcio, olha que interessante, chega num quadro importante de depressão, de ansiedade e tudo mais, num primeiro momento, eu medico e eu ainda não encaminho, Márcio. Eu espero o retorno de 30 dias, porque nesse momento a porta não vai estar totalmente emperrada, ela já vai ter uma frestinha ali, sabe? Quimicamente já vai estar melhor, a serotonina já vai estar querendo aparecer. E aí é a hora onde essa pessoa consegue abrir essa porta e começar também o processo da psicoterapia, começar o processo de escolhas diferentes, de romper alguns paradigmas. Mas é exatamente isso que você está trazendo, sim. E isso é muito importante da gente entender, né? Porque as pessoas às vezes têm, como eu disse no começo, aquele preconceito que, não vou no psiquiatra porque eu não sou louco, vai me internar, vai me colocar no manicômio. Ainda por cima, como se isso fosse uma coisa ruim, porque se a pessoa efetivamente precisa ser internada por uma depressão ou por uma tentativa de suicídio, qual o problema, né? O problema é se não internar, que aí a pessoa pode acabar se matando. Então, esse preconceito com a doença mental, né, doutora Carolina, o psiquiatra com o psicólogo, isso, infelizmente, é muito grande. Por isso que eu acho realmente muito bom o fato de você ter aceitado esse convite, porque um psiquiatra e um psicólogo falando juntos, né? Vocês estão vendo que cada um tem uma cabeça, não tem 14 cabeças aqui, né? Não são 2 bilhões de cabeças, né? Enfim, então acho que a gente quebrar esse mito é muito importante. Sim, e eu vejo um ganho muito positivo, sabe, Márcio? Eu acho que isso tem sido falado cada vez mais na mídia, divulgado, tanto mídias sociais, quanto até na própria grande mídia. E essa psicoeducação, né, que a gente chama, explicar para as pessoas do que estamos falando, o desmistificar a questão do vou ao psiquiatra ou vou ao psicólogo, sou louco. E muita gente chega no consultório e diz isso, né? A primeira coisa que a pessoa fala, doutor, eu não queria vir porque eu não tô louco. Eu já tento quebrar esse gelo. Eu falo, mas você tá rasgando nota de R$ 100? A pessoa fala que não. Eu falo, então você não tá louco, fica tranquilo. E aí a coisa começa a fluir um pouco melhor, porque eles já chegam um pouco travadinhos mesmo. Alguns, né? Outros não. Sim. Doutora Carolina, o que mais que você acha importante falar sobre antidepressivos, benzodiazepínicos, tratamento psiquiátrico de maneira geral? Mais Mas alguma coisa? acho importante a gente esclarecer o máximo possível o quanto a pessoa que não tem um tratamento adequado perde. Perde em tudo. Perde no convívio com as pessoas que gosta, perde no desempenho de trabalho, perde nas coisas que ela sentia prazer e que deixa de sentir. A pessoa vai ficando cada vez mais limitada dentro do adoecimento mental, né? O que a gente gosta assim bastante da escola que eu venho, que a gente gosta bastante de classificar ou de definir a doença mental,
Existem inúmeras definições, mas como eu te falei de onde eu venho, a gente chama de adoecimento mental quando o sujeito perde a capacidade de fazer escolhas. Então, não é o remédio que aprisiona, não é o tratamento que aprisiona, mas sim o próprio adoecimento. Vou te dar um exemplo. Quando o sujeito não consegue entrar em um mercado porque tem uma síndrome de pânico, ele perdeu a capacidade de escolher se ele pode entrar nesse mercado ou não. Ele simplesmente não entra, né, Márcio? Você sabe, o sintoma é exuberante. Então, o adoecimento rompe essa liberdade. O tratamento adequado, isso devolve a autonomia que o sujeito perdeu. Sim, sim. Eu acho que... Vou dar uma olhada aqui, doutora Carolina, uma pergunta, que tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta sobre bipolaridade. A bipolaridade precisa ser medicada para sempre? Uma excelente pergunta. Bom, primeiro vamos falar então um pouquinho do que é, né? Porque às vezes Sim. as pessoas confundem um pouquinho o transtorno afetivo bipolar. Às vezes as pessoas dizem, puxa vida, todo mundo acho que já ouviu isso. Puxa vida, eu acordo triste e durmo feliz, só posso ser bipolar. Não. Isso não é bipolaridade, isso é oscilação de humor. O transtorno afetivo bipolar é uma entidade, uma patologia importante da psiquiatria, onde o sujeito faz importantes quadros depressivos, importantes quadros de muita euforia, e sim, é uma doença que precisa ser medicada de forma crônica. Crônica, eu quero dizer, uso contínuo. Por quê, Márcio? Porque fica no escopo das doenças psiquiátricas que não tem cura, mas tem controle, tem tratamento, como a diabetes, por exemplo. Então, se o sujeito tomar insulina, ele vai ter uma qualidade de vida boa. Se ele tiver, se tomar insulina, se fizer atividade física, todo aquele pacote. Para o transtorno afetivo bipolar, é a mesma coisa. Tratamento adequado igual à vida normal, mas sim para a vida toda. Sim. Indiferente da depressão, que 70% dos casos conseguem ficar sem a medicação. Exatamente. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui sobre os principais efeitos colaterais da desvenlafaxina. É um dos antidepressivos, né? Sim, a desvenlafaxina é um dos antidepressivos, é um antidepressivo dos mais recentes, né? Ele atua em mais neurotransmissores do que só a serotonina. E, olha, para falar de efeito colateral, a gente pode falar de efeito colateral no geral. Por que isso? Porque a desvenlafaxina pode gerar um efeito específico colateral para mim e um diferente para você, Márcio. Não existe uma regra, existe como a droga vai interagir com o seu metabolismo. Em geral, a gente sabe que pode dar um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor no estômago, principalmente quando você inicia o tratamento, nos primeiros dias da medicação, nos primeiros 15 dias, vamos colocar. Depois disso, não é para ter efeito colateral. O efeito colateral ele aparece no começo. Isso tem que ficar bastante claro quando a gente prescreve para o paciente. Se esse efeito colateral ele é muito ruim, limitante, prolongado, a gente escolhe outra medicação, a gente faz a substituição. E de qualquer maneira, não tem perigo da pessoa se transformar em outra pessoa, mudar de personalidade, não tem esse perigo. Não, não vai trocar de personalidade, não vai criar garras, nada disso. Esses mitos dos remédios, né? Pois é, ótimo. É, Bom, doutora Carolina, eu vou começar então a falar um pouco sobre a psicoterapia, pode ser? Ou você quer falar alguma outra coisa antes? Não, pode seguir. Então tá. Algumas pessoas, eu vi agora há pouco, perguntaram como é que esses neurotransmissores abaixam, né? Eu vou ilustrar isso com um exemplo, aí depois você diz o que você acha, tá bom? Um exemplo, eu vou inventar um exemplo, mas é um tipo de situação que é muito comum de acontecer, um tipo de situação muito comum. Então, às vezes acontece o seguinte, vamos pensar numa pessoa, o fulano, e aí o fulano, então, ele acabou de nascer, e ele chegou na Terra, chegou no mundo, através de uma família onde, muito pouco antes dele nascer, já havia um irmão que tinha morrido. Ou seja, ele já está 9 meses ali dentro de um útero
que foi, ou seja, na gestação dele, já tem um útero traumatizado, porque os pais tinham perdido um filho ali. E aí esse fulano, quando ele nasce, ele pode talvez receber o nome do irmão que morreu, né? Enfim, ou se ele não recebe o nome, ele recebe toda a carga de expectativa. Aí o fulaninho lá tá com 2 anos e morre o avô, ou seja, morre o pai do pai, certo? Ou seja, nisso aí eu acho que a gente já começa a entender como vai ser a formação do cérebro dessa pequena criatura, né? Não vai ser a melhor formação, não vai, né, doutora? Porque como é que uma pessoa vai ter uma serotonina formada no cérebro, né? O cérebro formado de maneira correta? Se a pessoa ficou 9 meses dentro de um útero traumatizado, nasceu, o avô morreu, aí passa um tempo, tem alguma outra situação, o pai é muito agressivo, tem alcoolismo na família, tanta coisa acontece às vezes na infância, quando o nosso cérebro ainda não está completamente formado, como que o cérebro vai aprender a produzir serotonina, dopamina e outras, noradrenalina, acetilcolina e etc. Como que o cérebro vai aprender a produzir tudo isso de maneira normal? Se a pessoa já veio, já nasceu, já chegou no mundo numa família onde tem um terreno, tem um solo ali que está já pré-condenado a sofrer, né? Então a pessoa já tem, infelizmente, uma tendência à depressão, à ansiedade e sei lá o que mais, dependência química, enfim. E aí essa pessoa com 17, 18, 20 anos vai escolher uma faculdade e escolhe uma faculdade que o pai queria que ela fizesse, ou que a mãe, o avô, não escolhe o que ela quer, né? Então, quando eu penso em depressão, eu penso em um acúmulo de coisas, né? Um acúmulo de coisas que vem vindo desde que a pessoa nasceu e muitas vezes desde antes. Porque a gente já nasce, é como uma árvore quando ela é plantada, né, no solo. Então a pessoa já nasceu num solo que não tem uma correta, uma química correta. Não tem. Coloca uma árvore ali e vai ter problema. E não é culpa da pessoa. Só que depois que a pessoa nasceu naquela família, nasceu naquele lugar tão traumatizado, ela vai ter que aprender a lidar com isso. E aí, nesse tipo de situação, a pessoa às vezes chega lá com todo esse histórico. O fulano chega na terapia com 30, 40 anos, às vezes numa depressão super grave, uma crise de pânico gigantesca, um transtorno de ansiedade generalizada, às vezes tudo junto e misturado, né? E tem, obviamente, tem uma alteração química, tem uma alteração em tudo. Então, a gente não pode pensar em uma coisa ou outra, né? É isso que eu acho muito importante. Às vezes eu falo, doutora, sobre a importância da pessoa procurar um psiquiatra e é muito comum a pessoa ter resistência. Ah, não, só a terapia resolve. Aí a pessoa fica oscilando por muito tempo. Às vezes por um ano, às vezes por 3, 4 anos, fica muito tempo oscilando e fica num sobe e desce, um sobe e desce. Que se a pessoa vai tomar medicação, né, vai ajudar muito, porque tem uma química do cérebro que é só a gente pensar na história de vida da pessoa. A pessoa já talvez nem se lembre, nem saiba disso, mas ela pode ter nascido com 1 ano de idade, morreu uma outra irmã, sei lá, tanta coisa acontece, né? Tem um aborto, tem um irmão gêmeo que estava no útero que morreu. Enfim, tanta coisa acontece. Então, o bebê, ele nasce, a criança nasce, e o cérebro simplesmente não vai aprender a produzir serotonina e dopamina, não vai ter. Por quê? Porque não tem prazer naquela família, não tem bem-estar naquela família. Isso sem contar a hereditariedade, né? Sem contar a hereditariedade, o fator hereditário. Além do fator hereditário, tem o fato de que esse bebê, ele já vai olhar para o pai vai estar triste, a mãe vai estar chorosa, né? Se não estiverem em depressão, podem deprimir também. Então o bebê já vai nascer num clima mórbido, né? Ele já vai nascer pré-condenado a sofrer. Então a serotonina vai, o cérebro sempre vai ter uma dificuldade de produzir a dopamina, a serotonina e outros neurotransmissores, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que torna extremamente importante a união dos dois tratamentos. O que você acha disso, doutora Carolina? O que você está falando, Márcio, é super importante. De 15 ou 20 anos para cá, a psiquiatria tem olhado muito para o que a gente chama de epigenética, que é justamente isso que você está mencionando, o fator ambiental, o quanto os fatores ambientais têm impacto
na carga genética da pessoa, o quanto que o ambiente é capaz de adoecer essa pessoa que já tem os genes predispostos, que poderiam ou não desenvolver a doença, mas os fatores ambientais desencadearam isso. Por exemplo, vulnerabilidade social, má condição de saneamento básico, maus tratos, baixa renda até, baixo acesso à cultura, baixo acesso à educação de qualidade, abuso sexual, outros tipos de abuso na infância. Tudo isso, Márcio, de fato, já contribui para adoecer o cérebro. Então, a gente tem ao longo da infância, ao longo da adolescência, momentos muito especiais na nossa vida que se chama poda neuronal, que é quando o nosso cérebro ele descarta alguns neurônios automaticamente para que outros cresçam mais e a gente desempenhe funções mais de acordo com a idade. Essa poda neuronal é um momento muito importante na formação do sistema nervoso central. Se a pessoa, se a criança, se o adolescente ele não tem essas condições adequadas, claro, o mais adequado possível é uma utopia, mas se não tem minimamente condições de vida adequadas, essa poda neuronal vai ser prejudicada e isso vai ter um impacto grande e muito provavelmente vai ser um sujeito que vai precisar de um cuidado específico para a sua saúde mental, ou com o psicólogo, ou com o psiquiatra, no mundo ideal com os dois profissionais. Porque a gente está falando aí de uma carga de longa data mesmo. Na primeira infância, primeiríssima infância, do zero, a partir do nascimento, a partir do útero, como você falou. A gente sabe até que algumas medicações que as gestantes tomam têm um impacto no sistema nervoso central do feto, do bebê. Então, isso precisa ser olhado de fato. Esse corte longitudinal que você está dizendo, ele é muito relevante. De fato, não pode ser deixado de lado. E aí também, doutora Carolina, uma coisa que eu observo, né, na própria psicoterapia, é o seguinte, de alguma forma, quando a pessoa tem esses traumas tão antigos, ela carrega isso. Parece que fica é como se fosse até uma energia que fica presa no corpo, sabe? E aí, querendo ou não, a pessoa vai repetindo aquele padrão de comportamento. Por quê? Porque, infelizmente, o cérebro aprendeu, por exemplo, né? O meu pai era muito agressivo. Então, qual é a tendência? Duas tendências. Ou eu vou repetir, ou eu vou repelir. Ou as duas coisas. Só que se eu repelir, meu inconsciente vai me trazer um marido, né? Ou uma esposa. Então, assim, se eu não fizer isso, se eu não fizer o que o meu pai fazia ou o que a minha mãe fazia, eu vou achar um marido ou uma esposa que vai acabar repetindo aquilo, né? Então, como que nós fazemos a nossa escolha? O que que tem por trás das nossas escolhas? Às vezes tem muitos traumas, às vezes tem um acúmulo de problemas, um acúmulo de traumas, de abandono, né? Especialmente quando a pessoa tem depressão, é uma pessoa muito ferida, muito machucada. Ela tem feridas e machucadas em tudo quanto é lado. Trauma de abandono, trauma de rejeição, baixa autoestima, falta de autoconfiança. É uma miscelânea de tanta coisa que a pessoa vai precisar fazer a psicoterapia. Para quê? Para poder aprender a fazer as melhores escolhas para ela. Simples assim? Não, de forma alguma. É simples de falar, né? Na hora de fazer, né? Na hora de fazer, a gente tem que voltar lá para o passado. Não tem como a gente achar que o passado é passado, ficou passado. Não é tão simples assim. Especialmente num caso grave, né? Se você tem uma tatuagem que você fez hoje, com 40 anos de idade, só que você fez ela 20 anos atrás, não importa, ela continua no corpo. Então, é o passado que fica presentificado, né? Então, não importa também se foi você que fez essa tatuagem ou se foi alguém que fez em você. É você que vai ter que lidar. Então, os traumas, eles são como tatuagens nas nossas emoções, no nosso coração, na nossa alma, né? E aí a gente vai repetindo aquilo, repetindo. E o pior, sem perceber, sem se dar conta. E aí, na terapia, na psicoterapia, a gente consegue identificar o quê? As origens. Então, é como se fosse uma corda com vários nós, sendo que os principais estão sempre na nossa infância e adolescência, né? E
E aí esses nós, eles vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo com nós menores. E o que é muito interessante é que quando a gente percebe que tem um nó original lá na infância, sempre é mais de um, né? Quando a gente acessa um, vários outros saem. É por isso que às vezes algumas pessoas melhoram. Às vezes tem um tempo, por exemplo, de 3, 4 meses de sessão e a pessoa vai muito, muito, muito devagar. De repente, tem uma determinada sessão ali que a pessoa, de repente, é outra. Na outra semana, ela é outra. Mas é por causa de uma sessão? Não. É por causa de toda uma preparação que foi feita em 3 meses, 4 meses, às vezes em um ano. Agora, para a gente acessar esses traumas que eu estou falando, que são muito intensos, que são muito importantes, a pessoa precisa ter estrutura para isso. Por quê? Porque senão a pessoa corre o risco, né? Isso é muito complicado, inclusive, às vezes a gente tem aí no YouTube hipnose autoinduzida, pelo amor de Deus, regressão, socorro, 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 né? Esse é o tipo de coisa que se faz com um psicólogo, com alguém que tenha realmente experiência, competência para isso. Senão, pelo amor de Deus. Enfim, então, para a gente voltar para uma situação como essa, é necessário que a pessoa tenha estrutura, que ela já tenha um tempo considerável de psicoterapia e, de preferência, aí que tá. Dependendo da situação, se a pessoa não tem o tratamento psiquiátrico, fica muito difícil de acessar esses traumas originais. Por quê? Porque simplesmente desestabiliza, né? Se a pessoa entra lá, fecha os olhos, entra lá no estado hipnótico, acessa um período, né, na sessão junto comigo, onde o pai agrediu, coisa desse tipo, o que a gente está fazendo? A gente está abrindo uma ferida. É literalmente abrir o peito da pessoa e limpar aquela infecção, limpar aquele pus. Só que isso dói. Isso é difícil, não se faz isso em um mês, né? Não é assim. Às vezes a pessoa tem que ficar 1 ano, ou 2, ou 3 até em terapia, dependendo da situação, claro, né? Para poder ter estrutura para isso. E às vezes isso é feito mais de uma vez. Só que depois que a pessoa sai de uma sessão como essa na terapia, ela sai mal, ela sai mexida. Ela não vai sair maravilhosa. Não vai. Ela vai ficar bem quando? Depois. Mas é literalmente uma cirurgia emocional, né? Que eu costumo dizer. Só que para a pessoa ter estrutura para conseguir suportar isso, a química do cérebro precisa estar da melhor forma possível, senão fica muito complicado, né? Agora, depois que a pessoa tem essa limpeza, né? Então vamos supor, consigo reelaborar, consigo ressignificar as coisas que o meu pai fez comigo, o meu avô, ou meu professor, sei lá quem, né? O bullying que eu sofri na escola. Então eu consigo liberar essa energia e a partir disso eu consigo ter uma autoconfiança sólida, sem precisar sequer de um esforço para isso. Ela fica sólida para eu conseguir tomar certas providências na minha vida, como talvez separar do meu marido, procurar outro trabalho, enfim, né? Qualquer escolha. Agora, é sempre que a gente precisa voltar para o passado? Não, não é sempre. Tem situações e situações. De maneira geral, eu vejo que na depressão, quadros mais graves, né, transtorno de ansiedade, acaba sendo fundamental. Mas bem aí nesse tipo de situação também, né, doutora? Como você disse agora há pouco. Às vezes você espera um mês para encaminhar a pessoa para a psicoterapia. Eu faço mais ou menos isso também. Às vezes eu espero 1 mês, 2, 3 meses, a pessoa tem um vínculo comigo, né? Eu vou dando uma dose homeopática. Em breve, vou falar, vê a minha live com a doutora Carolina lá no IGTV, no YouTube, né? Para ir perdendo a resistência, fazendo um vínculo, e depois entra com a medicação para a gente poder aprofundar na psicoterapia. Porque senão a pessoa não tem estrutura. Entendeu? O que você acha disso, doutora Carolina? Sim, e você tocou numa coisa muito importante, né? Quando o sujeito entra num processo de terapia e fica mal. E eu acho isso muito interessante. Eu desconfio muito de quem me diz sempre: nossa, eu estou em terapia há 5 anos e eu amo muitão o meu psicólogo. Acho estranho, Márcio, porque a terapia tem que gerar mal-estar, tem que gerar desconforto. A pessoa vai para a terapia, leva questões que muitas vezes ela vai ter uma devolutiva de um comportamento talvez errado da própria pessoa. É claro, você pode gostar do seu terapeuta, mas a terapia é um lugar de ter o desconforto.
o que é totalmente diferente é da empatia. Você precisa ter empatia pelo seu paciente, eu pelo meu. Preciso ter a capacidade de me colocar no lugar dele. E o paciente tem que se sentir muito acolhido, né? Tanto no seu consultório quanto no meu, ou em qualquer outro médico. Seria o correto isso. Então, se sentir acolhido, ter essa empatia é fundamental. Agora, estar preparado para esse mal-estar que a terapia pode trazer num primeiro momento, para depois sim você melhorar, entender, significar, isso é muito importante, porque nada mais do que você está dando recursos para a pessoa ampliar o repertório de escolhas dela. Muitas vezes as pessoas estão lá no automático, escolhendo as mesmas coisas, aguentando as mesmas coisas, engolindo os mesmos sapos, no automático, Márcio, aí vai adoecendo, adoecendo, adoecendo. E o processo da terapia, a pessoa para, revê o que está motivando ela a escolher dessa forma e, de alguma forma, amplia esse repertório de repetição, né? Começa a não repetir tanto. Então, isso é muito importante. Tem dois comentários interessantes aqui. Tem um aqui da Eliette. É como remexer as gavetas, bagunçar tudo para depois começar a arrumar. É exato. Isso é o processo terapêutico. É isso. E tem uma pergunta importante aqui também, doutora Carolina, que é o seguinte. O que define um caso para entrar com medicamentos? Certo. Olha, eu gosto sempre de falar que é no caso a caso. Na psiquiatria e na medicina em geral, não existe matemática, né, Márcio? Embora a gente esteja falando de ciência, não existe uma matemática, não existe o 100% correto, é assim e ponto. A gente precisa avaliar o sujeito. Eu não quero avaliar a depressão do livro, eu quero avaliar a depressão do Joãozinho. Então, do Joãozinho, ele deixou de fazer as coisas que gosta, não consegue trabalhar, tem pensamentos até relacionados em tirar a própria vida. É claro que eu preciso usar uma ferramenta medicamentosa. Algumas coisas durante a entrevista inicial, durante a anamnese que o médico faz, que a gente faz, algumas coisas vão me dando pistas, indícios de que se trata de um caso grave. A gente sabe, a depressão ela pode ser leve, grave, moderada, recorrente. E na maioria dos casos, nos casos leves, não, nos casos leves a psicoterapia com certeza consegue ficar somente ela, mas nos casos moderados e graves, a gente sabe que precisa das duas coisas, a medicação e a psicoterapia. Agora, isso é no feeling. Claro, se você abrir um livro de psiquiatria e somar sintomas, você vai ter essa resposta. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de sentir no Joãozinho como que está para ele naquele momento. Perfeito. Até uma observação importante sobre isso, né, doutora Carolina, que eu vou acrescentar uma coisa que eu falei agora há pouco. Né? Eu falei assim que eu costumo esperar 1 mês, 2, 3 meses para indicar a pessoa para a psiquiatria, mas isso é importante eu acrescentar que depende do caso. Se é um caso de risco de suicídio, é outra história. Aí é na primeira sessão e é uma condição para continuar o atendimento. Porque se a pessoa não busca o psiquiatra, o Código de Ética do Psicólogo diz que nós não devemos e nem podemos assumir um caso como esse sem o psiquiatra. Então, se a pessoa tem risco de suicídio, é outra história. Na primeira sessão. Eu não espero nem a segunda, porque eu não posso assumir esse risco sozinho. E aí, se a pessoa não tem vínculo comigo, eu realmente sinto muito. É na primeira sessão, por uma questão de preservação da vida, né? E aí, nesse tipo de caso, não há dúvida. Ah, sim. Aí a gente está falando de uma emergência, né, Márcio? Uma emergência médica mesmo, onde a gente precisa não só de um psiquiatra, mas muitas vezes até de um cuidado hospitalar, não é? A gente sabe que risco de suicídio, tentativa de suicídio, ideação suicida, aquele pensamento, vou fazer tal coisa, tal dia, de tal forma, isso é um cuidado de uma emergência mesmo. Muitas vezes nem o psiquiatra dá conta sozinho no consultório. A gente usa o recurso hospitalar mesmo. Você está corretíssimo. Sim. Ótimo. Doutora Carolina, eu acho que, olha, o pessoal está comentando aqui, né, muito esclarecedor, o pessoal está gostando bastante. Eu acho que realmente é muito bom essa interação, né? Doutora Carolina, eu acho que a gente pode ilustrar talvez uma outra questão a respeito de dependência química.
Maconha. Aliás, tem gente que pensa que maconha não vicia, né? E que não precisa de tratamento. Enfim, maconha, cocaína, outras drogas, álcool. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Posso sim, Márcio. Quando a gente está dizendo sobre drogas, cocaína, maconha, crack e álcool, umas drogas são ilícitas, outras não. A gente está falando de quê? A gente está falando de substâncias que agem no sistema nervoso central, ou seja, no nosso cérebro. Ah, mas o remédio também age, então o remédio é droga? Muita gente fala isso, né? Sim, o remédio é uma droga que foi estudada, é uma droga controlada, é uma droga que você vai tomar por um motivo específico, muitas vezes por tempo determinado. Como eu trabalhei muito tempo com isso, inclusive na Cracolândia, em São Paulo, meus pacientes falavam: Ah, doutora, você quer que eu pare de usar minha droga e vai me dar outra? Então, eu brinco muito com isso, sabe? Mas é claro, são situações completamente diferentes. E quando a gente está falando das substâncias, Márcio, crack, cocaína, maconha, álcool, elas agem sim de um jeito deletério no sistema nervoso central, no cérebro, e fazendo o quê? Os menos sortudos vão desenvolver uma baita de uma dependência química. Por isso que se chama dependência química, porque a partir de um determinado, inclusive a maconha. A partir de um determinado momento, aquele sujeito vai precisar da droga para ter um bem-estar, para conseguir dormir melhor, para conseguir comer melhor. Então, aí a gente já entende que tem um adoecimento. Muitas vezes o sujeito não consegue mais trabalhar como antes, mais produzir como antes. E disso eu estou falando, assim, nas drogas em geral, sabe? A gente sabe que geralmente existe uma carreira. A pessoa começa com uma substância, depois pode ir passando para uma um pouco mais forte. Esse é um dos perfis. Outro perfil é o sujeito que não vai usar o crack, não vai usar cocaína, mas todo final de semana bebe muito com muito prejuízo. Isso também a gente já tem um problema. Então, não é só crack e cocaína. Ou então o sujeito que todos os dias precisa fumar, não sei, 2, 3 cigarros de maconha, porque senão ele não dorme bem, senão ele não come bem, senão ele acha que ele não consegue produzir bem no trabalho. Então, peraí, se ele precisa disso para tudo, para comer, para dormir, para trabalhar, será que também não é uma dependência que ele tem e talvez não perceba? Sem contar, Márcio, que a maioria das substâncias, e sobretudo a maconha, veja que loucura, literalmente, sobretudo a maconha, tem um potencial de desencadear sintomas psicóticos importantíssimos, né? Diversos estudos hoje já abordam isso. O quanto a maconha ela é deletéria num cérebro que está em formação ainda. E que cérebro que está em formação ainda? Dos nossos adolescentes. A maturação completa do cérebro é para mais ou menos de 21 até os 24 anos, a gente ainda está terminando de ser formado do ponto de vista do nosso sistema nervoso central. Então, se aquele adolescente começa a usar maconha, vamos supor, aos 13 anos, todo final de semana, depois começa um pouco mais, 3 vezes por semana, depois todo santo dia, veja o prejuízo, Márcio. Sim, sim. E aí a medicação ajuda, doutora Carolina, nesse caso da dependência química? Ajuda sim, Márcio. Aí a gente abre um leque, né, muito amplo, porque existem tratamentos, medicamentos melhores para um tipo de dependência química, outros tipos de medicamentos para outras. Mas olha que interessante, 90% das pessoas que passam por dependência química têm alguma coisa antes, uma comorbidade, ou tem um transtorno de ansiedade que não foi tratado, ou tem um transtorno depressivo que passou batido. E aí sim essa pessoa passa a fazer uso de droga e eventualmente se torna um dependente químico. Então é fundamental, Márcio, a gente entender aquele sujeito, o que está acontecendo. Muitas vezes, para melhorar uma dependência química, eu preciso tratar a depressão. Então é o antidepressivo que eu vou usar, é a psicoterapia que eu vou usar, não é um remédio específico para aquela substância, sabe? Sim. Exatamente. Doutora Carolina, outra coisa importante, tem uma pergunta aqui da Eliette. O que que essas substâncias geram no futuro, mesmo que a pessoa pare de usar essas Ah, drogas? bom,
também temos aí um espectro de drogas muito amplo, então eu vou falar no geral, tá? O que pode ocasionar? Primeiro, prejuízo de memória, sem dúvida, né? O sujeito que eventualmente teria um prejuízo de memória depois dos 70, provavelmente vai ter antes dos 60. Isso é um ponto. Outro ponto é como você vai bombardeando esse cérebro, ele vai ficando mais irritadiço. Então é aquele sujeito com o pavio mais curto, sabe? Mais irritado, que não tem tanta paciência, não tem tanto jogo de cintura para algumas situações. Existem muitas possibilidades, Márcio. Pode deixar o cérebro um pouco mais vulnerável para um transtorno de ansiedade também, para um quadro depressivo lá na frente. Porque você está mexendo com química, né? Química e muita, diariamente, muitas vezes. Então, os prejuízos, eles são amplos. Sim. Isso é muito importante porque algumas pessoas pensam que drogas, entre aspas, leves, como maconha, não causam tanto problema, né? Enfim, e realmente eu acho que é muito importante a gente entender que não é tão simples assim, né? Não é. Não é. Doutora Carolina, já está faltando, olha, 5 minutos para a gente acabar, muito rápido, né? Foi. Eu já coloquei aqui, doutora Carolina, nos comentários, o site, você tem um site, né? Eu coloquei aqui, caso alguém queira mais informações sobre você, as suas formas de atendimento. Coloquei o telefone também da Clínica Ubatuba, né? Porque é lá que você atende, né, doutora? Isso. Então, tá aqui nos comentários o site da doutora Carolina e Clínica Ubatuba e o telefone também. Tem alguma outra informação que você queira passar, doutora Carolina, sobre os contatos? Ou é isso? Tem alguma outra coisa? No site que você colocou o endereço, tem um link para e-mail. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, alguma colocação, esse é o melhor canal. Eu respondo o e-mail com certa agilidade, então eu fico à disposição para quem tiver acrescentar alguma coisa. Ótimo, ótimo, muito bom. Doutora Carolina, vamos fazer então as considerações finais? Sim. O pessoal está falando para a gente fazer bis, viu? Outras coisas, outras perguntas. Que bom que vocês gostaram, né? Isso é realmente muito bom. A gente que agradece, né, Márcio? Porque é tão importante disseminar a informação e as pessoas poderiam estar vendo outras coisas, novela, e estão aí, né? Estão aí buscando informação, querendo entender um pouco mais da psique humana, que é tão complexa, não é? E eu acho super válido a gente pensar nesse bis. Muito bom, muito bom. Como eu disse antes no começo, eu digo de novo, agradeço muito a doutora Carolina ter aceitado esse convite, porque as pessoas têm muito esse preconceito, né? Essa dificuldade para aceitar. Algumas pessoas têm um preconceito maior com psiquiatra, alguns com psicólogo, alguns com os dois, né? E aí a pessoa às vezes não busca nada e às vezes chega nos 50, 70 anos de idade e passou uma vida inteira com uma depressão insuportável, com um transtorno de ansiedade generalizada, dependência química, como se isso fosse normal, como se precisasse ser assim a vida toda, e não precisa, né? A medicina está muito evoluída. Quando a gente pensa em psiquiatra, a gente não precisa pensar em um manicômio com eletrochoque, pelo amor de Deus, né? Enfim, então, por mais que ainda possa existir a internação, ela às vezes é necessária, né? É melhor uma internação do que um suicídio, né? É lógico que a internação não é suficiente, a gente vai ter que trabalhar outras coisas depois, claro, mas é melhor uma internação do que um suicídio. Então, a gente tem que pensar em parar com esse preconceito e disseminar esses conhecimentos de psicoeducação, né? Que é a educação emocional, que a gente não tem na escola, a gente não tem em lugar nenhum. Mas agora, graças à internet, né, a evolução da tecnologia, a gente pode, aqui, nessa pandemia, falar sobre esse tema que é muito importante. Exatamente, Márcio. Eu acho que é um papel importante. Você está de parabéns pela iniciativa. Acho que suas lives elas são bastante esclarecedoras e eu fico super feliz de poder colaborar também com uma delas. Perfeito. Muito obrigado, doutora Carolina. Vamos encerrar então. E agradecemos, né, mais uma vez as pessoas que escutaram. Compartilhem, essa live vai para o IGTV, vai para o meu canal no YouTube, né? Então,
compartilhem, mandem para todo mundo aí que vocês conhecerem, que possam ter a necessidade de escutar isso, porque aqui realmente hoje tem informações muito importantes. Então, boa noite para todo mundo e um beijo para você, Márcio. Obrigado, igualmente. Obrigado mesmo. Boa noite a Tchau. todos. Tchau. Tchau, tchau.